Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um podcast, o nosso terceiro podcast. Espero que você esteja sendo abençoado por esse conteúdo. O objetivo é esse: trazer testemunhos, trazer palavras de Deus, trazer experiências com Jesus para que você possa ser alcançado, tocado, ministrado e edificado. E no último podcast, no penúltimo, o nosso pastor deixou um versículo explicando o sentido desse programa, dessa iniciativa. E o versículo está lá em Mateus 10, 27, que diz assim: O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E é isso que a gente está fazendo aqui, usando essa ferramenta preciosa, que é a internet, para levar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas. E eu vou te pedir agora para compartilhar esse podcast, para que outras pessoas possam também ser abençoadas por tudo aquilo que vai acontecer aqui nesta noite. Se não nos segue ainda, segue-nos lá nas redes sociais IBM Lux. E é com muita alegria que a gente vai compartilhar com vocês mensagens edificantes nessa noite. E hoje temos uma pessoa muito querida, temos a honra e a alegria de receber aqui uma pessoa especial, uma irmã querida da nossa igreja, uma pessoa cheia de energia, uma pessoa cheia de filhos também, e alguém que tem muita coisa para compartilhar de tudo que Deus fez na vida dela, ainda está fazendo e ainda fará. É a nossa irmã Mônica Alexandre. Boa noite, Mônica. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero que você esteja à vontade. Super à vontade. Estamos aqui à mesa, juntas, compartilhando a palavra de Deus Amém. Com os nossos irmãos. Então, vamos a isso. Vamos começar com a primeira pergunta? Prontíssimo. Então, queremos conhecer um pouquinho mais você. Conta-nos um pouquinho de quem é a Mônica Alexandre, a sua origem, a sua família. Conta-nos um pouquinho quem você é. Então, a Mônica Alexandre, que por jeito sou eu, é alguém que conhece Jesus desde muito pequena. Na realidade, eu quase podia dizer que eu nasci nos bancos da escola dominical, né? Uhum. E eu tinha cerca de 3 anos, 4 anos, quando os meus pais se converteram. Uhum. E desde aí o Senhor tem sido misericordioso na minha vida. Amém. E tem-me mantido aos pés dele. A Mônica Alexandre é também uma mãe de 4 filhos. Um monte, uma pequena tribo. É. A Mônica Alexandre também é casada com o João, o baterista da igreja, do departamento de multimídia. A Mônica Alexandre é também alguém que ama os jovens. Essa é a Mônica Alexandre. E, acima de tudo, a Mônica Alexandre é alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. Uau! Isso é o mais importante, é por isso que estamos aqui, para falar desse amor nessa noite, né? Eu queria também saber um pouquinho da sua trajetória profissional aqui. Como é que chegou aqui em Luxemburgo? Quem te trouxe? O Senhor já tinha uma direção para a sua vida fora do seu país natal? Fala-nos um pouquinho sobre isso. Com certeza. Então, eu fui raptada. Brincadeira. O meu coração foi raptado pelo meu esposo. Ok. O João já vivia aqui no Luxemburgo. Os pais dele também, a família dele, todos estavam instalados aqui no Luxemburgo. E quando nós casámos, decidimos vir para aqui, para o Luxemburgo. E ao princípio não é fácil chegar aqui, ainda para mais porque eu fui uma pessoa que nunca saí muito de perto dos meus pais, pela minha tenra idade também, mas realmente eles sempre foram muito presentes na minha vida. Quantos anos você tinha quando foi raptada, quando o seu coração foi raptado? Tinha 17 anos quando eu fui raptada. Uau, bem novinha. Bem jovem. E eu não fui raptada, ok? Sim, nós entendemos. Então, e deixar os meus pais, a minha parentela, né, ir para uma terra que o Senhor me tinha mostrado, não foi fácil ao princípio, até porque eu e o João nós namorámos pouquíssimo tempo, nós só namorámos 1 ano,
e foi à distância. Né? Ele estava no Luxemburgo, eu estava em Portugal, sempre que ele podia ele ia lá, mas realmente foi à distância e tudo era novo. Eu saí da pé dos meus pais, vim viver para aqui, eu não tinha terminado os meus estudos, era tudo muito inseguro, né? Inclusive tu, né? Tudo era novo, tudo era inclusive novo, tu. inclusive a minha maturidade, né? Tudo era muito tenro, vamos dizer assim, mas eu creio que o Senhor, Ele é fiel em todo o tempo. Amém. E desde muito nova eu sempre senti o chamado de servir a Deus. Num propósito específico, que era de ir às nações. Deus não me levou talvez da forma como eu achava que Ele me ia levar, né? Quando nós somos novos, né? Estamos naqueles congressos, Deus chama e a gente se derrama no altar do Senhor e dizemos: Senhor, eu irei, eu vou, leva-me quando tu quiseres. E na minha mente eu sempre achava que Deus ia pegar em mim, sei lá, ia me levar para a África, para um sítio assim. Só que as coisas não se fizeram assim, mas o Senhor trouxe-me para outra terra com outro propósito. E eu creio muito que desde a minha mocidade eu já estava a preparar o que se ia passar em seguida, que eu vou contar. Sim. Exatamente, ao longo deste podcast. Ok, muito bom, muito legal. Então, novinha chegou aqui, mas tenho a certeza, Mônica, que em todo o tempo o Senhor confirmava o seu coração, mesmo que fossem situações difíceis, né, complicadas de entender, de viver, desafiadoras, porque sair de perto dos pais, sair do seu país, casar com alguém que se conhecia tão pouco, mas o Senhor falava sempre, confirmava sempre, dava sempre essa certeza ao seu coração. Com certeza, Deus sempre dava essa certeza e nós vamos ter essa confirmação ao longo do tempo, quando as coisas começam-se a desenrolar. Eu cheguei aqui ao Luxemburgo, né, super jovem e... no mercado do trabalho era extremamente complicado, só que em todos os detalhes Deus cuidou. Uau. Nos mínimos detalhes Deus foi fiel, vamos dizer assim, Ele é incrível. E uma experiência incrível que eu tive quando cheguei aqui ao Luxemburgo, fora dos meus pais, sozinha, né, porque eu não tinha família nenhuma aqui, foi a nível de trabalho. Porque eu em Portugal estava numa escola que era tudo na área científica, uma escola especializada na área científica, e só que eu chegava aqui, nada se abria, as portas não se abriam, nada acontecia, só que Deus, ao final de um ano de muito choro e de muito compromisso com Deus, porque é isso que muda todas as coisas. Com certeza. Porque quando nós estamos na prova, o que faz a diferença para nós passarmos a prova é o nosso posicionamento diante de Deus. E eu tinha um compromisso com Deus. Era género: Deus, eu sei que eu não vim para aqui à toa. Eu sei que eu não vim daqui fugida. Claro. E eu sei que são os teus planos que estão na minha vida. Então eu tinha um compromisso de santidade ao Senhor. Uau. Então, todos os dias, à mesma hora, no mesmo tempo, não importa quem estivesse na minha casa, podia ter 10 pessoas, 20 pessoas, era igual. Naquele momento eu retirava-me e eu tinha o meu tempo com Deus, mas era algo que não poderia ser mudado. Era o meu compromisso com Ele. Sim. E Deus, durante esse ano, Ele teve um processo muito grande na minha vida, um processo de maturidade, um processo de crescimento espiritual. Todas as áreas da minha vida, tudo o que eu precisava de fazer, se calhar nos 5 anos que iam seguir, Deus fez no espaço de um ano. Então foi muito rápido na minha vida. E, entretanto, na área profissional, porque é algo incrível que Deus fez, o João trabalhava na administração de emprego aqui no Luxemburgo, na ADEM, e Deus é incrível. Sabes quando Deus, género que transforma as tuas palavras que não sabes falar em francês, e as pessoas parece que compreendem o que tu estás a dizer? Era assim com Deus, porque eu não conhecia o francês. Eu só falava inglês, português, e o João disse-me assim: vais a tal sítio, ter com tal pessoa, pode ser que eles te encaminhem para fazer alguma coisa. Eu cheguei lá, eu não sei como é que aquele senhor me entendeu, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo estava a traduzir. Com certeza. Da mesma forma como ele traduz os nossos gemidos, eu quase tenho a certeza que ele estava a traduzir para aquele homem. Eu creio nisso. E quando ele viu o meu currículo escolar, ele disse: você estudou numa escola especializada em ciência, não sei o quê, eu tenho talvez uma proposta a fazer. E ele propôs-me para ir para um laboratório. Eu pensei: meu Deus, é tudo que eu quero.
É tudo que eu pedi a Deus. No mesmo momento onde havia aquela excitação, género, no momento que eu saí da ADEM, né, eu acho que as pessoas na rua deviam pensar que eu tinha um problema, né, porque eu só gritava, Deus, tu és bom, no meio da rua, não sei. Aleluia! É algo muito sobrenatural mesmo. Havia uma preocupação de, mas Deus, como é que eles vão me compreender? Eles não vão compreender, como é que eu vou comunicar com eles? A diferença é que eu não sabia ainda um detalhe, eu acho que Deus é tão bom porque Ele fez essa informação passar assim um pouco por baixo para eu não ficar mais nervosa ainda. É que eu ia trabalhar para o Estado luxemburguês. A saber que na altura era o chamado Ministério do Interior, onde só trabalhavam luxemburgueses. Espera aí, vem lá uma camponesa, ok? Camponesa por quê? Qual a sua terra? Explica. A minha terra é Covilhã, é serra. É serra, é natureza, é pedras, é montanhas, coisas assim. Agora a gente já entende muita coisa no teu comportamento. Com certeza. Então, vem lá uma camponesa do não sei lá, de trás dos montes, ok? Da serra, melhor dito. Aparece ali, ao pé do Estado luxemburguês, sem falar o francês, sem falar o luxemburguês. Sem falar nada, na realidade, ok? E Deus faz assim uma coisa incrível. Eu sei que para fazer rápido, né? Eu sei que eu fui à primeira entrevista e o meu atual diretor, na altura era responsável do laboratório, eu acho que ele disse uma palavra em francês que era bonjour. Ok. Depois eu acho que eu falei entre português e inglês, então foi assim, género, uma misturada de línguas que até hoje, porque entretanto tornámos-nos amigos e coisas assim, nós trabalhamos já há muitos anos juntos, e ele diz, até hoje, eu não sei como é que eu te compreendi. Mas nós sabemos. Eu sei como, porque Deus tinha um propósito em todas as coisas, né? Primeiro Deus passa-nos no forno, né? Passa-nos no fogo, e quando nós saímos de lá, né? Deus faz assim coisas incríveis. Foi tão incrível que eu trabalhava em contrato a duração determinada, né? Pensa, um milagre, já era enorme. Exatamente. Okay? Género, estou a trabalhar para o Estado luxemburguês, não falo 2 palavras de francês, ok? Eu fui diretamente trabalhar no laboratório, a fazer análises, ok? Era assim uma coisa incrível, só que eu só tinha um contrato de 1 ano. E o mais incrível é que é até emocionante. Pode chorar, que é lugar de choro também. É muito incrível, porque as pessoas à minha volta diziam assim, não aqueças o banco, porque ninguém fica. Já tiveste sorte de ter este ano. As palavras contrárias à vontade de Deus na sua vida. Só que o que é que você fazia nessa hora? Posicionava-me. Aleluia. Assim como Elias, ele se posicionou fora da caverna para ver a presença de Deus passar, eu posicionei-me só. Eu disse, Deus, se for, amém. Se não for, amém. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém. Deus, eu não quero estar ali. Eu quero estar no centro da tua vontade. Descansaste literalmente. Literalmente, eu descansei em Deus. Embora quisesse com lugar. certeza. Eu queria muito. Sim. Um trabalho maravilhoso. Tudo era maravilhoso. Para o Estado. E temos que atentar a isso, porque hoje em dia as portas estão mais abertas. Antigamente, isso há quantos anos? Há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, era realmente o que você falou. Era raríssimo um estrangeiro conseguir estar fixo, né? Sobretudo no ministério onde eu estava inserida. Eu estava no Ministério do Interior, que era o Ministério da Polícia, o Ministério... Tudo o que tratava de negócios internos. Então, só os luxemburgueses podiam aceder a esses postos. Sim. Pronto, só para fazer curto. Então, o ano passou... Pela terceira vez? Ok. Eu vou fazer curto, Então, esse ano passou e não havia forma de eu ter um contrato prolongado. Só que Deus confirmava sempre no meu coração, durante todo esse tempo, Deus dizia, eu vou-te dar. Só que eu não podia dizer em palavras altas, porque poderia parecer arrogância. Estás a perceber? Sim. Então eu guardava isso no meu coração. Mas compartilhavas com o João? Compartilhava com o João, claro. Okay. É assim,
talvez na minha simplicidade, eu escrevia montes de cartas a Deus. Uhum. Eu escrevia cartas a Deus e eu declarava o meu amor para Ele e dizia: Deus, Tu conheces o meu coração, Tu sabes os meus desejos. Eu até hoje tenho essas cartas. Com certeza ele leu todas Leu elas. todas, com certeza. Porque ele leu o nosso coração, na E verdade. cada detalhe, ele fez exatamente da forma como eu lhe pedi. Uau. Então, depois desse ano, eu não havia contrato, eu fui chamada, eles disseram: a gente gosta muito do teu trabalho, só que não temos contrato para te dar. Eu disse: não faz mal, eu fico. Uau. Eles disseram: como tu assim? ficas? Como é que tu ficas? Tu não podes ficar, tu não tens contrato. Eu disse: eu vou ficar. Uhum. Eu trabalhei 3 meses. E eles permitiram? Eles permitiram. Uau. Não é possível, porque eu não estava assegurada. Nada na sua história é possível. Realmente, A mão de verdade. Deus estava literalmente sobre essa situação, sobre a sua vida profissional. É aquela parte da Bíblia que diz que Deus faz-nos achar graça aos olhos dos homens. É isso. Então Deus realmente fez-me achar graça aos olhos daquelas pessoas. Uhum. Então, durante 3 meses, eu levantava de manhã, eu ia trabalhar como todo o ano antes. Eu saía à tarde, voltava para casa. Durante 3 meses eu fiquei sem salário. E todo o tempo eles diziam: mas porquê é que tu estás aqui? Porquê é que tu não vais para outro sítio? Eu disse: não, eu vou ficar. Agora, e Deus confirmava no meu coração. Há uma passagem que veio no meu coração agora, né? Que Deus usa as coisas loucas para Com confundir certeza! as sábias. Porque certamente nesse período as pessoas deviam, algumas pessoas, que eu era louca, ou todas, né? Naquele ambiente olhavam, ninguém trabalha de graça. Não trabalha. Não trabalha. Continua. Então, depois de 3 meses, eu acho que eles perceberam: bom, porque Deus confirmava no meu coração: é teu. É teu. E eu comecei a fazer algo desde o primeiro dia que eu entrei ali, que é aquela passagem que diz: onde eu colocar a planta dos meus pés, é meu. Uau. E eu comecei a dizer: Deus, eu começava a tocar nas coisas. Pode parecer loucura. Não parece. Mas na minha Pela simplicidade, fé. a minha fé era algo palpável, ok? Na minha simplicidade eu tocava no meu escritório, eu tocava nas minhas canetas, eu tocava no computador, na minha cadeira. Eu dizia: Deus, tu dizes que aquilo que nós tocamos é nosso. E eles diziam: mas tu devias... E eu: não. E Deus confirmava: é teu. Permanece. A palavra de ordem do Senhor era: permanece. Era: se tu te posicionares, eu vou ser fiel para contigo. E foi assim. No final de 3 meses, eles chamaram-me e disseram: bom, a gente não se consegue ver livres de ti. Não conseguimos te expulsar daqui, por isso... Não conseguimos. Por isso nós vamos te dar um CDI, um contrato a duração indeterminada. E era algo totalmente... improvável. Improvável. Mas... eu quase que diria impossível aos olhos humanos. Aos olhos humanos, mas a gente serve um Deus do impossível. Com certeza. E há algumas lições que a gente tira do teu testemunho, e não só para a vida profissional das pessoas, mas para tudo na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, que é ouvir o que o Senhor diz, crer, tocar pela fé, né? Tocar pela fé, tomar posse pela fé. Com certeza. E posicionamento. Porque no momento que você estava passando por uma mudança de vida, que aquilo te afetava emocionalmente, interiormente, você se posicionou em Jesus. Você foi buscar na fonte. Com certeza. Então, sem dúvida, foi a fonte que começou a jorrar na sua vida, te dando direção, te dando estratégia para seguir e conquistar a terra prometida. Com certeza. Glória a Deus. Foram momentos incríveis e é preciso a gente perceber, né, que Deus muitas vezes leva-nos para uma espécie de deserto. Porque quando nós estamos no meio da multidão, muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Com certeza. Então este processo que Deus fez passar na minha vida, deste ano de deserto e depois mais aquele ano de expectativas, eu não tinha hipótese nenhuma a não ser ouvir a voz dele. A voz de Deus. Confiar nele. Confiar. Porque eu não tinha mais ninguém. Claro que eu tinha o João, né? Só que humanamente ele conseguia suprir as minhas necessidades. Claro. Mas espiritualmente eu estava sozinha. Eu não tinha o meu pai, não tinha a minha mãe, não tinha o meu irmão, a minha cunhada, pessoas que me sustentavam espiritualmente, né? Então eu não tinha hipótese de ir a pé deles para pedir: como é que eu faço? Não, eu tinha que ir à fonte. Tiveste que crescer assim de uma forma Com certeza. rápida. Com certeza. E valeu a pena. E eu gosto muito desse tema. Os desertos
sempre vão nos levar a um patamar de maturidade, né? De alcançar as promessas de Deus. A maior parte das promessas, elas vêm seguidas de um período de deserto. Com né? certeza. E vale a pena. Vale a pena, Vale sim. a pena. E só para terminar esta parte, e eu vou ser rápida. Esta parte da... Depois eu vou contar um segredo para vocês no fim do podcast. Ih, já estou com medo. Então, na área profissional, depois é assim, eu tinha uma hipótese de ficar estagnada, né, na situação que estava, era uma situação incrivelmente Ótima. maravilhosa. Ok, só que Deus continuava a falar no meu coração, eu vou dar-te mais. Eu vou dar-te mais, eu vou pôr-te mais acima. Então comecei a estudar, comecei a formar-me, comecei a procurar. Eu tinha uma situação incrível, que realmente naquele momento e mesmo agora seria uma situação incrível. Sim. Só que Deus, Ele quer nos levar a situações mais profundas, a águas mais profundas, a patamares mais excelentes, né? E foi assim. Então comecei a estudar, foi difícil, sobretudo porque, como eu era a única portuguesa no meio daqueles portugueses todos, né? E eles viam o meu crescimento, porque Deus realmente... Exatamente. Ele dava graça. Sim, sim. Não era pelo trabalho, ele dava graça. E é engraçado que a gente, quando fala assim que ele dá graça, nem nós próprios conseguimos entender como a gente conseguiu agir de forma correta em certas situações. A gente pensa, mas não pode ter sido, não pode ter vindo de mim. Com certeza. Só pode ter sido algo sobrenatural. A presença do Espírito Santo em nós, que fez com que a gente agisse daquela forma e alcançássemos o favor do próximo ou qualquer coisa. Exatamente. E é incrível que depois eu fui subindo os escalões e Deus, o momento que Ele disse, é isso. Era isso que eu tinha para a tua vida. Só que em todo o tempo eu lembro de que eu colocava versículos na frente do meu ecrã e é um versículo que eu lia, acho que eu devia ler ele 100 vezes por dia, que dizia: antes eu conhecia-te e ouvi falar, mas hoje os meus olhos veem-te. Porque realmente a gente conhece Deus quando Ele faz assim coisas incríveis como Ele fez nessa área, nesse momento da minha vida. Amém. Glória a Deus, você realmente se posicionou e recebeu o favor de Deus. E agora eu quero compartilhar uma coisa pessoal nossa, porque eu acho que também vai abençoar quem está nos assistindo. Eu lembro uma vez que eu fui até o teu escritório e eu falei, uma frase que eu disse, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. E você me deu um papel. E nesse papel estava escrito assim: sou filha do rei. Acredite, você pode. Amém. E eu vejo que eu alcancei, cheguei também assim em lugares que esse papel falou essa frase que você escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. Amém. Me abençoou Deus muito. É bom. Ele é. Amém. Já tá chorando, meu povo! Eu sou bem chorona, ok? Vamos então. Gente, ela falou assim: vamos lá gravar o podcast. 30 minutos a gente consegue falar, responder todas as perguntas, todas as perguntas todas que está programado. Vamos ver. E agora fala um pouquinho, então. Você já compartilhou conosco que nasceu praticamente num berço, né, cristão, e que cresceu nos bancos da igreja, na escola dominical. Isso é maravilhoso, é um privilégio, né? Com certeza. Mas com quantos anos você foi batizada e com quantos anos você pode identificar, ou talvez até muito nova, porque isso pode acontecer, que você teve uma experiência real, que você realmente recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Realmente, porque quando nós somos pequenos eu acho que a gente não tem bem a noção do que é receber Jesus. Então eu acho que houve uma fase da minha vida que eu acho que o pastor convidava para aceitar Jesus. Eu acho que aceitava Jesus toda domingo. Semana. Toda a semana eu aceitei, porque realmente essa é a minha vontade. Aleluia. É todo o tempo. Então, mas realmente o momento que eu me lembro de ter essa decisão de forma totalmente consciente, eu devia ter cerca de uns 9 anos. Em que realmente o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e eu lembro-me como se fosse hoje, foi um formigar no meu interior. Eu acho que
eu acho que o pastor ainda não tinha acabado, eu já tinha a mão no ar, porque realmente era o Espírito Santo a impulsionar-me. É assim que acontece, quando a gente aceita verdadeiramente, a gente nem entende como a gente levantou a mão. Impulsionar-me a levantar a mão. Eu batizei-me, eu devia ter cerca de 14 anos, mais ou menos, por aí, 14 para os 15 anos. Batizei-me no Rio. Uau, foi algo muito, muito incrível, com um pastor maravilhoso. E é isso, foi realmente Deus foi fiel. E até desde então você permaneceu sempre firme no caminho. Sim, graças a Deus eu permaneci firme. Claro que todos nós erramos, claro que nós falhamos. Temos fases da nossa vida que a gente gostaria de eliminar da nossa história, não é? Só que na sua infinita misericórdia eu sempre vi a mão de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá. Vamos agora começar a entrar no tema ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque você está na frente, né, na liderança de um ministério que tem crescido muito aqui no meio da nossa igreja, que é o Ministério da Juventude. A gente tem visto os frutos e a tua energia, a tua dedicação, o teu amor por eles, e às vezes dá vontade de puxar as orelhas. Estou a falar por mim, não é por ela não, gente. Mas você está ali, você está sempre assim a motivá-los e assim, e isso é maravilhoso, né? Deus é bom. Deus é bom. Mas queremos saber se isso sempre foi um desejo do seu coração, liderar a juventude, se Deus já falava, ministrava isso na sua vida desde sempre. Conta-nos um pouquinho como foi que aconteceu, como você chegou até aqui, até essa liderança de juventude. Então, vamos tentar fazer curto. Vamos lá. Desde o princípio, Deus falava comigo, né? Como eu disse, eu tinha essa sensação na minha mente. Eu achava que Deus ia me enviar para a África e para os países, para as nações. A gente sempre pensa essas coisas. Exatamente. A gente pensa sempre assim nos lugares que são mais necessitados, carentes até financeiramente. Com certeza. Nosso lado humano acha sempre que a gente tem que ir só para esses lugares. Com certeza. Continua. Só que os planos de Deus não eram assim, né? Sim. E quando começou a crescer no coração do nosso pastor este ministério, né, de criar um ministério da juventude, e etc, etc, ao mesmo tempo crescia no meu coração um desejo muito grande de estar perto deles. Se calhar porque eu acho que me assemelho um pouco com eles. Tem um irmão da igreja, que é o irmão Marcos Xavier, que ele diz: eu não sei quem é quem. Que é o meu pai, por acaso. Por acaso é o teu pai. E eu senti muito desejo de estar com os jovens, na altura éramos muito poucos, e eu vou já falar sobre isso. Mas Deus, eu não sei como, Deus falava no meu coração que se calhar eu não fui para esses sítios que eu achava que era que Ele queria para a minha vida, mas que Deus ia colocar pessoas nas minhas mãos para eu cuidar, para enviar. Okay. E um dia teve uma amiga, que eu vou dizer o nome dela, que chama-se Marcela, e ela chegou lá ao escritório e eu fiz parte do meu desejo de trabalhar com os jovens, não sei o quê, e eu creio muito, eu tenho a certeza que ela, usada por Deus, ela disse: Deus criou-te para tu viveres o teu propósito neste momento na tua vida. Este é o maior propósito que Deus tem para a tua vida neste momento, é cuidar destes jovens. E eu fiquei assim: meu Deus, será que é a imaginação da minha mente, é dela, não sei o quê? E aquilo começou-se a desenvolver e foi crescendo no coração do pastor esse desejo de criar esse grupo de jovens. E quando o pastor falou comigo, dizer: bom, irmã Mónica, pronto, temos estado a orar e junte-se a mim, porque éramos os dois que estávamos, aliás, ele estava como o líder e eu estava como ajudante na altura. Junte-se a mim para guiar estes jovens, vamos fazer juntos, vamos caminhar juntos, vamos caminhar mais uma milha, né? E era muito interessante. Claro que havia outros jovens na igreja, mas quando eu falo dos 5 mais o Rafa, que eram aqueles que vinham às reuniões dos jovens. Havia outros jovens que vinham na igreja, vinham no culto, mas nas reuniões de jovens eram as 5 meninas, os frequentes. Eram as 5 meninas e o Rafa. Que era a Eduarda, a Vitória, a Júlia, a Natália e a Alicia. E o Rafa.
Eles eram todos bem jovenzinhos ainda e... Muito, quase projeto de jovem, vamos dizer Isso, assim. quase pré-jovem, ainda não era jovem. Pré-jovem, estavam na passagem e era incrível. Quando a Bíblia nos diz que quando tiverem 2 ou 3 reunidos que Deus está no meio deles, Amém. quando eles estavam juntos, eles atraíam a presença de Deus. É exatamente isso como eu vejo a situação. E nós começámos bem pouquinhos. Só que havia uma coisa no coração destes jovens: posicionamento. Uau. Sempre Deus tem trabalhado na minha vida com posicionamento. Se nós nos posicionarmos, Ele vai fazer parte. Se nós fizermos a nossa parte, Ele vai fazer a parte dele. Com certeza. É inevitável. É. E estes jovens tinham um propósito de oração. Eles oravam, eles jejuavam. Este projeto de jovem, ok? Deram-me tanta lição. Lembraram-me tanto Da tua essência. há 20 anos atrás. Que lindo. Era uma coisa incrível. E quando eu estava com eles, eu sentia-me tão feliz, tão... Por muitas coisas que eu pudesse fazer na igreja, noutras áreas, era realmente o local onde eu me sentia realizada, vamos dizer assim. E Deus começou a fazer. Estava no No centro da no vontade. centro da vontade. Não quer dizer que a gente não tenha outros propósitos, fazer Claro, outras coisas, que nós não com façamos certeza. outras coisas na igreja, porque isso é o meu princípio de vida é tudo o que vier à nossa mão, a gente faz, né? Façamos com excelência, para o Senhor, né? Só que todos nós somos chamados para alguma coisa. Claro. E o nosso maior chamado é o ID, né? E a gente tem que ver à nossa volta como é que eu posso cumprir o ID. Com aquilo que eu tenho, o desejo que eu tenho, no que é que eu sou, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto bem, para fazer esse ID. E uma coisinha só que eu queria colocar aqui é fazer o ID, mas ser fiel no agora, no pouco. Exatamente. Porque a palavra de Deus diz... uma só alma é muito preciosa para o Senhor, né? Com certeza. Então, se for só uma alma que a gente vai pregar, que a gente vai ministrar, que a gente vai dar um abraço e aquela alma necessita daquilo, a gente já está fazendo, cumprindo o nosso... Não precisamos... Não precisa de ir para a África. Exatamente. Começamos a cumprir, ser fiel nas pequenas coisas, no que está à nossa volta, e aí o Senhor vai nos preparando para coisas maiores. Continua. E aí eu aprendi muito com o nosso pastor, quando eu falava com ele, ele dizia: Irmã Mónica, é no pouco, mas eles vão ser muitos. Uau, com aquela voz bem suave, sim, calma bem dele. suave, e eu ficava a pensar assim: será? E você é agitada do jeito que você é, mas não... Será? Creia. Prepara estes, que Deus vai enviar os outros. E o projeto começou assim. Começaram aqueles 5 a orar. E depois de muito tempo, tornámos a passar o processo. Aquele mesmo processo de espera, onde tínhamos de estar posicionados. Processo. Os 5 mais o Rafa. Uau. Até que aconteceu. Eu acho que Deus deve ter pensado assim, não, agora vai acontecer. Agora eu vi que vocês no pouco vocês foram fiéis, então eu vou-vos colocar no muito. Então começámos a ter um jovem, 2 jovens, a Alicia convidou um amigo, outro amigo, começou a vir 1, 2, 3, tivemos um culto de jovens. Eu não sei dizer exatamente quantos jovens estavam. Não, mas eu só sei que no primeiro culto aceitaram 19 jovens, Jesus. Não, o incrível, eu lembro perfeitamente desse culto, eu não pude estar presente nessa noite, mas eu lembro de estar assistindo online. O incrível foram ter vindo à igreja, porque já há algum tempo era divulgado nas redes sociais e tudo, mas depois, né, você me contou e as outras pessoas que estavam aqui contaram que vinham multidão, assim, vindo, assim, bandos para a igreja, e foi nessa noite que 19, parece que ali foi, assim, desencadear. O desencadear, acho que a palavra exata é essa mesmo. Desencadear mesmo. Porque o que aconteceu é que os nossos jovens da casa, eles convidaram 1 ou 2 ou 3 ou 5. Só que os próprios jovens que estavam convidados, convidavam outros. Nós tivemos jovens que trouxeram 20 jovens atrás deles. Que não fomos nós da casa que convidámos, mas que, vem comigo, convidaram não sei o quê, vamos. A casa ficou cheia. Sim. Só que o que fez toda a diferença, e é o que tem feito a diferença nos nossos cultos jovens,
é o preço que estes jovens pagaram por trás. Porque houve muito choro, muita intercessão, muito jejum, muito pagar o preço mesmo. Lugar de dependência. Exatamente, ok? Então, o que faz a diferença foi o posicionamento deles diante de Deus. Não foi porque naquele dia estava bom tempo e os jovens não tinham para onde ir, então vieram. Não! Foi porque Deus olhou para o coração puro e sincero destes jovens. E então as coisas começaram a desencadear. Todas as semanas eram 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, todo o tempo. Ia chegando. E Deus acrescentou, foi acrescentando, e nós chegámos a um momento onde passámos de 5 para 90. Sim, mas nós não estamos a falar em anos de percurso, nós estamos a falar de poucos meses. Sim, foi algo muito rápido. Eu acho que Deus... ele ali mostrou, falou assim, não, eu vou fazer algo aqui, vocês continuem, né, na brecha, continuem no lugar de dependência, na oração. Eu também lembro muito bem dessa época que na intercessão, quando nós orávamos, né, que quando havia só as 5 e o Rafa, mas o Espírito de Deus levava-nos sempre a orar com muito clamor, assim, e súplica pela juventude, porque nós oramos por todos os motivos, né? Pelas almas, mas era algo assim que nós chorávamos, né? Em oração. Então era mesmo assim o Espírito Santo levando a igreja mesmo a cumprir o propósito. A gente só tem que se posicionar. E o mais incrível é quando nós estamos a falar nisto, parece que nós estamos a falar que aconteceu há 5 anos atrás. Não, os só temos 4 anos. Acabaram de fazer, a maior parte, 1 ano de vida com Jesus. Então foi alguma coisa assim mesmo incrível que Deus... Glória a Deus. É lindo, e eu creio que o Senhor tem ainda muito mais a fazer, Jesus, no nosso meio, na juventude de Luxemburgo, naqueles que estão perdidos, porque onde há um tempo, onde há tantas propostas, né? Propostas do mundo, propostas do inimigo na vida deles, investidas mesmo assim, grandes na vida da juventude. A gente vê uma juventude buscando a presença de Deus, entendendo para que foi criado, para onde vai. Isso é maravilhoso, é muito lindo. Mas também deve ter desafios. Muito. Também deve ter muitos desafios, deve ter, né? A gente sabe que jovem também é um momento da vida de muitos questionamentos da juventude, de achar que sabe tudo. Eu tenho 2, já está passando um pouco dessa fase, mas ainda caminham por lá de vez em quando. Então, um monte, né? Vamos falar assim, 100 jovens com questionamentos e aquela coisa que eles têm assim de descoberta, né, neles. Como é que é? O que é mais desafiador? Qual é tua fonte de energia? A gente sabe que é Jesus só. Mas o que mais você precisa fazer? Acho que a gente devia criar uma bebida, Jesus dá-te asas. Não, ele dá realmente, ele é a nossa fonte de energia total, né? O mais desafiador com estes jovens é a nova realidade que nós estamos a viver, porque até então nós estávamos habituados a viver com jovens que vinham com os pais. Então, o que é que isso implica? Então, é que os nossos jovens, eles já eram criados desde pequenos no caminho. Então era muito mais fácil. Eles compreendiam o que é certo, o que é errado. Eles não conheciam, pelo menos dos 5, mais o Rafa, o que era o mundo. A Babilónia para eles não os atraía, porque realmente a mente deles estava focada em Jesus. E o grande desafio que nós tivemos durante estes meses foi que 90% dos jovens que nós temos são jovens que vêm sozinhos, que não têm os pais. Então é uma luta não só com os pais, porque nós temos N casos em que os pais realmente não compreendem o que é que aconteceu com os filhos, acham que nós fizemos uma lavagem cerebral. A mudança, né? A mudança, eles conseguem ver a mudança, eles veem o fruto dessa mudança, só que ao mesmo tempo têm o medo por trás e essas coisas todas. Temos jovens que
passam situações bem complicadas. Esse medo eu acho que é por não conhecer Com mesmo certeza. a verdade, né? Não, Com são certeza, pessoas porque a verdade que nos liberta. Exato. São pessoas que ainda estão presas numa mentalidade do mundo, né? Com certeza. Ainda não foi atingido, assim, convencido pela palavra de Deus. Com certeza. Então, dos grandes desafios que nós temos pela frente é levar estes pais ao reconhecimento de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é aí que entra a vida do jovem. Claro. Com o testemunho vivo. E o outro grande desafio que temos é sobre a constância. Porque, infelizmente, a gente conhece o mundo. Só que a realidade é que quanto mais eu conheço o que eles me contam e o que eles falam, né? Porque nós como adultos nós já estamos um pouco retirados de muitas das tentações. Temos outras, mas muitas das tentações, dos prazeres que o mundo lhes oferece, nós já estamos mais retirados. E realmente, em 20 anos, o mundo mudou muita coisa. O que é certo não é mais certo. O que é errado torna-se normal. Sim. Então eles têm um problema na mente deles em que eles são bombardeados com informações erradas. Sim. E esse é o grande desafio que nós temos, é como trazê-los para a constância, para o conhecimento da verdade. Porque, como eu estou a dizer, a nossa realidade hoje é que 80%, 90% dos jovens estão sozinhos, nunca conheceram Jesus, nunca conheceram o que era viver uma vida de santidade com Deus. Então, o que eles têm muitas vezes na mente deles é tudo é normal. Não tem nada a ver. Ai, essa frase. Essa tem frase, nada a ver. Essa frase, ela é fresquinha lá no inferno. Uma vez eu ouvi um pregador falando, né, que na porta do inferno vai ter uma faixa de boas-vindas dizendo não tem nada a ver. Exato, mas quantas vezes eu falo isso para eles, que isso... Porquê? Porque na mente deles, né, eles estão agora a ser enraizados na palavra, não é? Eles, diferentemente dos nossos filhos, dos teus filhos, dos meus filhos, né, eles estão agora a começar a conhecer o que é Deus, né? E mesmo que eu acho que Deus se tenha revelado para muitos de uma forma incrível. Tem havido mudanças na vida de pessoas que eu tenho a certeza que tu vais convidar para vir ao podcast, mas uma coisa que tu diz assim, só Deus mesmo pode fazer coisas incríveis, Nós né? vemos isso, né? Nós com contemplamos certeza, isso. Com certeza. Só que eu acho que a maior desafio mesmo é a gente enraizá-los na palavra. É isso. Porque quem transforma é a palavra. É isso. É a palavra que transforma. E tempo. E o tempo. Eu precisaria de 80 horas por dia para conseguir atender todos. Porque eles estão numa fase onde eles acham que eles têm os maiores problemas e muitos têm grandes problemas, né? Só que eles não são 1, nem 2, nem 10, graças a Deus. Então, às vezes, o tempo é algo que é curto para poder discipular. Sim. Nós estamos na fase de discipular estes jovens. É por isso que nós contamos com os nossos 5 mais 1 e mais alguns que, entretanto, Deus foi acrescentando ao rebanho prontinhos para servir, para todos os dias estarmos atrás destes jovens. Isso é legal você falar, porque né, falta tempo e às vezes você é humana, né? Você também tem uma casa, filhos, e é importante também eles terem a consciência de que quando você não estiver disponível, o Senhor está sempre lá para eles, né? E a palavra tá lá e eles, até você chegar até eles, Deus já vai ministrando, vai acalmando, vai para oração. Assim como a gente começou esse podcast, você falando da tua experiência profissional, que você se posicionou num momento desafiador, com falta de maturidade, você se posicionou no Senhor, e o Senhor, Ele encurta o tempo da bênção quando a gente está em posicionamento. Infelizmente, somos humanos e às vezes a gente se dispersa. Com certeza. Né, em outras áreas, com outras coisas, e aí as bênçãos estão preparadas para ser derramada sobre a nossa vida. Só depende do nosso posicionamento. Com certeza. Né? Isso, o nosso trabalho agora é exatamente esse, é de levá-los, né? Eu tenho uma equipa que me acompanha abençoada, né? Graças a Deus. É de levá-los a buscar a fonte. Amém. A
terem total dependência. E claro que nós estamos aqui para apoiá-lo e sempre estaremos nas nossas limitações, porque somos limitados. Sim. Mas a fonte é Jesus e Ele não é limitado. Não. E há muita oração sobre a vida deles, Com né? certeza. E nos lares também. Eu queria deixar só essa dica aqui para você, jovem, que tem esse problema que a Mônica compartilhou, né? Dos pais às vezes não entenderem, não compreenderem a sua transformação de vida. Eu lembro que quando eu me converti, eu já me converti adulta. Eu estava tão apaixonada por Jesus, querendo tanto fazer só a vontade de Jesus, mas com pouca maturidade espiritual, com pouco conhecimento na palavra de Deus, que eu me tornei um pouco também religiosa, em querer empurrar Jesus, né? Empurrar Jesus. E não, Jesus tem que ser transmitido de forma leve, com amor. Então, é assim, amar o pai, a mãe, honrar, que a palavra de Deus diz, né, que a gente deve honrar independente de que se eles são bons ou não, nós temos que honrá-los, amá-los, buscar sabedoria em Deus, domínio próprio, para não responder de forma grotesca e ser um exemplo em casa. Como é que a gente pode ser um exemplo em casa? A começar nas pequenas coisas, que é algo que a gente também já falou aqui nessa noite. Ser fiel nas pequenas coisas, arrumar a cama. Vou deixar a dica aqui. Não sei não, mas vai bom. Arrumar a cama, né? Cooperar no serviço de casa. Então, isso são coisas que aí os pais já vão começar a ver, não, peraí, há mesmo uma transformação que eles entendem. Né? Exatamente, porque muitas vezes nós achamos que é o nosso conhecimento na Bíblia que vai transformar a vida dos nossos pais. Mas não, o que transforma é as nossas ações em relação a eles. É isso. E quantas vezes, com muita dor, né? A gente tem jovens que me escrevem a dizer: hoje não posso vir, o meu pai e a minha mãe não deixam eu vir, mas eu queria vir. Se eu disser que eu vou para outro sítio, eles deixam, mas se eu disser que eu vou para a igreja, disse: não faças isso, honra. Fica em casa, fica perto. Está junto. Mas não está junto. Fica perto, obedece. E é uma coisa muito incrível. Nós tivemos um jovem aqui na igreja que os pais se opunham a ele ser batizado e o conselho sempre foi o mesmo: honra. E a gente falava com o pastor e dizia: pastor, vamos orar. E o pastor, é mesmo o conselho que eu dava: honra. Nós entramos num propósito de oração, não. É no joelho que a gente vai ganhar esta batalha. E ganhamos. Glória a Deus. Beijo pra você. Glória a Deus. Isso é lindo demais. Não, o Senhor tem grandes coisas para a vida deles e é tão lindo assim. Às vezes dá vontade, porque na pouca idade, né, eles podem achar que estão perdendo de desfrutar da vida. Se a gente entendesse que o melhor que a gente tem na vida, né, viver os planos de Deus. Os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos. Só que há fases que a gente tem que se posicionar em obediência. Obediência sempre, que foi o que você acabou de falar, né? Honra ao teu pai e tua mãe. Permanece em casa. Quando a gente está no lugar de obediência, o Deus Senhor, Ele faz a parte dele. E o que eu olho muito para estes jovens e o que eu vejo neles é: eles chegarão a sítios que nós ainda não chegamos. Amém. Eu creio muito, e Deus ministra isso muito no meu coração, que Deus vai colocá-los em sítios estratégicos. Amém. Porque eu creio que a igreja ela foi estabelecida para governar. Amém. Para estar em cima e não em baixo. E eu creio que Deus está a levantar estes jovens e Ele vai colocá-los no Chamborião e em outros sítios, em sítios estratégicos. Mas para isso, a gente precisa de alimentar as bases. Com certeza. Para quando eles chegarem lá, eles saberem de onde, quais são as bases dele, quais são os fundamentos e eles poderem levar Jesus mais longe. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso desejo. Com certeza. A nação de Luxemburgo e os confins da terra, né, serem alcançados pela verdade da palavra e o amor de Deus. Agora fala-nos um pouquinho, quais são os sonhos do teu coração, as expectativas que você tem em relação à geração presente e à geração futura. A gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, mas há assim algo específico? Sim. Como sonho maior que eu tenho é vê-los
se posicionarem todos. Porque nós temos sempre aquele grupo que está na brecha, não é? Que a gente só olha e eles já estão com as armas, né? Capacete, com a espada, com tudo, não. Que eles possam posicionar e firmar em Jesus e na palavra, porque assim, muitos destes jovens são atraídos pela comunhão, o que é normal, não é? Até adultos, muitas vezes. Com certeza, mas estes jovens são muito atraídos pela comunhão. Só que é ótimo ir ao cinema, é ótimo fazer o piquenique, é fantástico. Tudo isso não é algo ruim, é algo muito bom. Mas o nosso sonho hoje, como Ministério de Juventude, como líderes do Ministério de Juventude, é que realmente eles venham aqui por Jesus. Aleluia. Todos eles. Aleluia. Que a dependência deles no noivo possa atraí-los para a casa do Pai. Que a dependência deles em Jesus possa fazer com que eles abram a boca deles. E venha um projeto fantástico de futuro. Glória a Deus. É a minha próxima pergunta, espera. Ok, tá bom. Então, meu sonho é que... Primeiro, porque é que eu gosto tanto de trabalhar com estes jovens? Segundo o Marcos, teu pai, porque eu sinto-me muito como eles. Tua energia é bem como a deles, ok. E porquê? Porque eles não sofrem de religiosidade. São pessoas que amam Jesus e querem Jesus. Independente de todas as coisas, eles querem que Jesus seja o centro. Claro que nós estamos a falar de uma parte, os outros estão a caminhar. Sim, estamos em obras, ok? Todos nós estamos em obras. Então, eu amo trabalhar com eles por causa disso. E o maior sonho que eu tenho para o Luxemburgo e para os jovens é eles saírem das quatro paredes. A gente tem feito várias campanhas de evangelismo, indireto e diretamente, mas mais do que isso, é que nós possamos, como igreja no Luxemburgo, não como a igreja IBM Lux, claro que eu tenho os sonhos para nós, local. Aonde o Senhor te plantou. Exatamente, né? Porque é assim, há uma coisa que eu tenho aprendido, né? Que nós temos que estar plantados em algum local. Nós não podemos ser como o crente macaco. Claro. Ok? Esta semana estou num galho, para a semana que vem estou no outro galho. Porquê? Quem é que está a cuidar espiritualmente de nós? Todos cuidam, ou nenhum. Então nós precisamos de firmar os nossos passos, os nossos pés, num local para ser alimentados, para ter o crescimento espiritual, para ter alguém que esteja a orar por nós, alguém que esteja a cobrir-nos, não é? No entanto, fora das quatro paredes, eu tenho um sonho de juntar esta juventude do Luxemburgo inteiro. Aleluia. Juntar as igrejas, juntar estes jovens e de realmente arrebentar com as muralhas. Glória a Deus. E Deus tem falado muito no coração do nosso pastor, no coração dos jovens, porque isso é uma coisa incrível que Deus tem feito também nos jovens. Deus fala com eles muito através de sonhos, visões. Deus tem desenvolvido esses dons e talentos neles, né? Esses dons, aliás, deles. Normalmente são os velhos que sonham. Não, ali é os novos. Glória a Deus. Porque Deus é tão incrível, mesmo quando a gente vai passar num momento de tormenta, momento mais de ventos fortes, Deus avisa-nos antes em sonho. Às vezes a gente é que não está atentos para ouvir, mas Deus tem avisado. No nosso meio, no Ministério da Juventude, Deus tem avisado. E da mesma forma, o nosso pastor tem um sonho, não é? O sonho de ir até às escolas. Porque onde é que eles estão, os jovens? Nas escolas. Nas escolas, não é? Então, se a gente não consegue trazer as escolas para dentro, o que é que a gente tem que fazer? Tem que nos levar nós para dentro das escolas. Amém. Nós não sou eu, porque eu já não estou na escola, graças ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas os nossos jovens estão inseridos nesse contexto. E vem, já respondendo, se calhar, à próxima pergunta, vem a partir do mês de setembro, não é um projeto, é um projetão. Que eu suponho que esta palavra nem sequer existe, né? Mas um projetozão de ir para as escolas e levar Jesus onde eles estão. Glória a Deus. Já que eles não querem vir conhecer Jesus aqui dentro, nós vamos levar Jesus dentro das escolas. Glória a Deus, isso é maravilhoso. E eu desafio a você que está nos ouvindo, a você que faz parte da nossa igreja, né, da nossa comunidade, a orar por esse projeto. Amém, com certeza. A cobrir esses jovens em oração, porque a gente vai pisar em terrenos perigosos, né? Porque são locais que a palavra de Deus ainda não foi, são vidas que são cativas, né, pelo inimigo, e ele não fica feliz
quando a gente se move levando luz em meio às trevas. Então, os nossos jovens precisam ser cobertos, revestidos com a armadura. Temos que orar por eles. E eu creio também muito em tudo que você falou. O Senhor vai fazer como Ele já começou e Ele é fiel para completar a boa obra. E vai triplicar, quadriplicar. Amém. Pastor Osés, na semana passada, não foi a semana passada, foi no passeio que nós tivemos, nós estávamos a conversar sobre um assunto dos jovens e ele, como ele sempre faz, né? Com aquela calma dele, género, olhar para a frente, todo despercebido, prepare-se porque vem aí muito. Eu, ai meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém, Jesus, envia. Envia jovens e trabalhadores, amém. Não, continua firme. Aonde você está, no lugar que você está, né? No pouco. E aquele que traz o muito também provê todas as outras coisas, né? Ele é que faz o impossível e vai ser lindo. Glória a Deus. Amém. Agora eu vou ler um versículo aqui e depois vou pedir para você deixar uma consideração final. E tá lá em Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Deixa aí um conselho sábio. Então, o meu conselho para os jovens é o seguinte: no meio desta sociedade em total degradação, no meio da sociedade onde tudo é permitido, onde deixou de haver padrões morais, onde os padrões morais foram esboçados, foram tocados, foram destruídos, não é? O meu conselho para estes jovens é: posicionem-se na presença do Senhor. Amém. Vivam uma vida em santidade. E viver em santidade não é fácil. É viver separado, é abrir muitas vezes mão de nossos desejos, das nossas vontades, é abrir mão do ir onde nós queríamos tanto ir e não ir por amor ao Senhor. É abrir mão de tanta coisa. Só que uma coisa é certa, é que a nossa juventude só pode ser vivida de forma plena aos pés de Jesus. Aleluia. Então o meu conselho é esse: posicionem-se. Não importa qual seja a situação que vocês estejam a viver, se vocês estão sozinhos, se os vossos pais da igreja, se vocês têm problemas em casa, se vocês estão com problemas a nível espiritual, posicionem-se. Busquem na fonte que é Jesus. E nós estamos aqui para dar uma força. Glória e Ele a Deus. fará todas as coisas. Eu creio. E este momento deserto vai passar. Eu creio. E nós vamos cantar o Cântico da Vitória. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Nossa, foi muito bom, Mônica, a nossa conversa. Muito obrigada pelo Espero convite. que tenha edificado. Os 30 minutos se estenderam a quase 1 hora, porque ela disse que Eram em 30 30 minutos nós faríamos e completaríamos as perguntas, ela responderia as perguntas todas, mas foi uma bênção, tenho Amém. certeza que os jovens e os grandes, os jovens adultos também foram edificados pelas tuas palavras. E foi uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Espero que no próximo podcast vocês estejam conosco mais uma vez. Se você está de férias, boas férias. Se você já voltou, bom trabalho. E que a palavra de Deus, né, seja sempre ministrada aqui nessa mesa e que você se sinta presente na comunhão aqui conosco. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Mônica! Tchau. Amo vocês, meus jovens.